E aí, pessoal, vamos começar um podcast diferente? Isso mesmo, nada de coisa muito tradicional. A ideia aqui é conversar com você que está iniciando a carreira. Se alguém tivesse te contado, o que você faria? Faria outras escolhas? Sim? Não? Vamos conversar sobre isso? E hoje, para estrear, nós temos aqui 2 super convidados com um super tema, não é, Simone? É isso mesmo, galera. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, muito interessante. Vamos falar um pouquinho do início da advocacia, realidade e expectativas. E para brilhantar esse podcast, nós estamos recebendo hoje Ana Paula Fernandes e Sérgio Jerome. Gente, não é pouca coisa não. Pensa, podcast começando agora e já com esse peso todo. E aí, Ana? Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sérgio, também. Eu sei que tem muita bagagem, muita história para a gente conversar hoje. Muito bom, meninas. Primeiro, quero agradecer, né? Uma alegria imensa a gente estar aqui com vocês e ficamos felizes, né? Em saber que a gente vai inaugurar o programa. Então, foi uma felicidade muito grande, ainda mais com esse tema que é de interesse de todos os nossos alunos, todo o pessoal que começa, né, na advocacia previdenciária. Felizes e surpresos, né? Seremos os primeiros. Vamos abrir aqui o podcast de vocês. Esse assunto sempre me intrigou bastante, né? Eu gosto de falar sobre o início da minha advocacia, tudo aquilo que eu sonhei. É bem isso, né? Expectativa. O que eu tinha de expectativa, o que eu consegui realizar, o que não, o que foi além das expectativas. Então, eu nem sabia do tema, fiquei sabendo aqui, então. Muito obrigado pelo convite. E o mais gostoso, né? Ouvir um pouquinho da história dos outros, saber como os outros começaram. Então, acho que isso é sempre uma parte muito boa. E acho que nem a gente conversa tanto, sabe, né? Um da história do outro. Às vezes a gente conversa um pouquinho sobre como foi o seu começo, né? No IEPRE você tem muito essa coisa, né? De contar a história. Mas a gente não sabe tudo, não, um do outro. E acho que é só uma oportunidade de saber um pouquinho dos perrengues. Com certeza. Saber das meninas também, porque elas vão perguntar, mas saber. Elas não pensem que não vão ter que contar. Olha aí, gente, olha aí, tá vendo? Tá vendo? É um podcast diferente, vale a pena acompanhar. Então, já vamos começar. Primeira pergunta. Pergunto primeiro para Ana Paula, depois você faz a pergunta. Eu formei primeiro. E também tem a idade maior que a minha. Ele tinha que falar, mas não, gente, o mais velho é ele, com certeza, pessoal de casa, ele é o mais velho. De todos aqui. Deixa eu deixar isso claro. Só que eu formei primeiro, eu sou a mais velha formada em direito mais aqui. Experiente. Olha aí, tá vendo? Então me fala, Ana Paula, como que foi o seu início de carreira? Bem, pegou a AB, o que aconteceu? Bem, primeiro eu tenho uma história que eu gosto de contar. Já começo me afogando aqui com a água gelada, mas eu me formei já trabalhando no escritório, inclusive foi o primeiro escritório que eu fui efetivada, mas eu trabalhava com falência e direito tributário. Eu gosto de contar essa história, eu não comecei no direito previdenciário. Eu acho que muitas pessoas, assim como eu, caíram de paraquedas no direito previdenciário. Não tinha direito previdenciário na faculdade. Eu gosto de contar essa história porque eu fui monitora de direito tributário e eu fugi, inclusive, da disciplina de direito previdenciário. Ela era optativa, eu não fiz. E depois, quando teve a prática previdenciária, que era obrigatória em previdenciário, eu fiz uma guerra lá dentro da faculdade e consegui fazer os 2 anos em família. Então, eu fiquei o primeiro ano de família, que era obrigatório. O segundo ano, ele era obrigatório em previdenciário. Eu consegui mudar lá dentro. Eu era fazendo uma bagunça lá junto com outros alunos e consegui continuar em família e não quis fazer o previdenciário. Eu gosto de contar isso. Então, na faculdade, eu não fiz absolutamente nada de previdenciário. Eu saí trabalhando com falências e tributário. Então, trabalhava no escritório de falência e tributário. Aí, saí desse escritório no primeiro ano de formada. Ai, desculpa, tomar uma aguinha aqui. Aí, eu saí desse escritório, abri o meu escritório. E aí, nesse escritório, eu continuei trabalhando falências. E aí, uma amiga veio trabalhar comigo. E ela me trouxe pela primeira vez os casos previdenciários. E aí, não tive interesse, fiz uma coisa ou outra para ajudar ela, me especializei em processo civil. E aí fiz uma outra coisinha, ajudei ela, não quis continuar. E aí sim, com aquelas coisas da vida, né?
eu tive uma questão familiar, meu irmão teve um problema de saúde, eu fiquei com ele, cuidando dele no hospital, fechei esse escritório, acho que eu nunca cheguei a te contar essa parte também, fechei esse escritório, que eu trabalhava fazendo cobrança também, fazia muita coisa. Sim, não, fazia o bom do advogado de início de carreira é que a gente sempre faz muita coisa, você nunca começa só na área, né? Eu trabalhei um tempo também com joia, com a 1001 Noites, que é uma empresa de joias bem conhecida, então eu fazia cobrança para eles, fazia um monte de coisa. Aliás, você fez um ensaio esses dias lá. Mas aí é não, outra e as joias dela sempre são maravilhosas, viu, gente? Reparem. E aí, gente, pra vocês terem uma ideia, eu fechei o escritório e quando estava parada, veio uma pessoa e me falou assim, olha, eu gostaria muito que você fizesse gestão de controle no nosso escritório. E eu comecei a trabalhar com uma empresa de contabilidade e auditoria e a gente só fazia isso para as outras empresas. Então, ia para a empresa, organizava o RH da empresa, organizava a parte tributária da empresa, tudo isso. E aí eu comecei a trabalhar com isso com várias empresas. Essa empresa em especial era um escritório só de direito previdenciário, mas eles não tinham advogados. Por isso que quando as pessoas falam mal dos atravessadores, eu falo que eu tenho um certo amor aos atravessadores, porque eu aprendi tudo o que eu sei numa empresa de atravessadores, né? Que são os procuradores não formados em direito. E lá era um escritório muito grande, com guichê de atendimento, eles faziam toda a parte de despachante mesmo, a parte de despachante de documentos dentro do INSS. E aí eu comecei a trabalhar lá, e lá foi assim, eles terceirizavam para escritórios que pegassem as causas deles, né? Eles não trabalhavam com a parte jurídica. E aí eu fui gostando, estudando, aí saí de lá, fui fazer um curso com o professor Savares, primeiro curso que eu fiz, que eu caí no direito. Começou bem. 2008, 2007, isso. Aí eu... Foi ali que você recebeu uma indicação, inclusive? Daí ali eu conheci a professora Cláudia Salles, Vilela Viana, e ela falou, nossa, ela gostou bastante de mim e se venha trabalhar comigo. Aí eu não podia, fiquei mais um tempo ainda no escritório, porque tinha umas questões pessoais dos donos para resolver, ele estava com um problema de saúde muito sério, eu fiquei. E aí eu fui trabalhar para o escritório dela, e aí começou, né, trabalhando com ela, minha vida ficou totalmente previdenciária, e muitas coisas aconteceram de lá para cá. Eu primeiro fui do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, fui do IBDP, quase 8 anos trabalhei lá, depois saí do IBDP, uns meses depois eu conheci melhor o IEPREV e aí fui para o IEPREV. Então a minha história é essa, assim, passei por muitas coisas, mas acabei saindo aí praticamente da falência aí tributário e caindo dentro do direito previdenciário. Eu falo sempre que de paraquedas porque né? Porque eu não tinha nenhum amor pelo direito previdenciário. A minha área era completamente tributária e falência. Fui síndica de diversas massas falidas. É que eu quis resumir, mas trabalhei com inúmeras empresas sendo síndica de massa falida na lei antiga, antes de mudar para essa lei nova. E aí depois fui cair no direito previdenciário e trabalhar com ele até os dias de hoje. Olha, gente. Minha história é mais resumida. Não, bem mas calma resumida. que a gente vai voltar nela ainda, ela vai contar mais. Pois é, e a Ana Paula falou um pouquinho que ela entrou no direito previdenciário de paraquedas. E eu também entrei no direito previdenciário, não de paraquedas, mas era uma realidade aqui em Goiás muito diferente. O direito previdenciário ganhou, né, um renome muito grande recentemente. Antigamente, a gente só tinha essa figura do atravessador. Então, quem resolvia os problemas dos segurados eram os atravessadores do INSS. Não tínhamos advogados. Falava agora há pouco com o Sérgio. Não tinha credibilidade. Não né? tinha credibilidade. Era como se a gente fosse ali um apêndice. E a bem da verdade, eu gosto de dizer isso nas palestras, né? O professor Manuel Dantas, que era presidente do CRPS, ele sempre dizia isso. Os advogados não podem falar mal dos atravessadores, porque fomos nós que, ao longo do tempo, saímos da via administrativa e dizíamos, pega o simples indeferimento e traz para nós. Exato. Então, por muito tempo, foram eles que, na verdade, sanaram uma lacuna que foi deixada pela própria advocacia. Não existiam existiam advogados previdenciaristas. Administrativo, muito menos. Até hoje, ninguém Ana, queria a fazer. gente tem ainda uma descoberta, né, desse cenário administrativo. Hoje, muito melhor do que antigamente. Mas muitos advogados não atuam na via administrativa. E quantas vezes a gente tem uma atuação muito melhor, um trânsito muito mais interessante dentro da via administrativa. Mas vamos ouvir também um pouquinho da história do Sérgio. Agora eu quero saber dele, como foi esse início aí da advocacia, um pouco da expectativa, da realidade, como que isso foi aí sendo transformado até os dias atuais. Puxa, bacana. Eu tenho uma história
meio que apaixonante pelo direito, né? Eu comecei tarde na faculdade de Direito, acho que com 23 anos de idade aproximadamente, né? Eu já era casado, inclusive, na época, e iniciei a faculdade de Direito com uma cabeça totalmente distante. O direito previdenciário não existia para mim, não tinha nenhum contato com o direito previdenciário. Aliás, na minha família eu sou o único que é formado em Direito, né? E atua, né? Tem um sobrinho que recentemente se formou em Direito, mas não é advogado, não atua ainda. E quando eu comecei na faculdade de Direito, eu tinha uma ideia muito fixa que era ser advogado. Né? Essa era a única coisa que eu sabia no primeiro ano de faculdade, que eu seria advogado. Então, você foi bem diferente dos outros, né? Porque a maioria das pessoas querem o quê? Concurso, né? Isso, sim. Magistratura, promotoria. Não, isso nunca me encantou. Né? Eu tenho um irmão, inclusive, a Ana sabe disso, ele vive me enchendo o saco. Né? Por que você não prestou concurso? Não, porque eu não quero. Eu sempre quis ser advogado. E aí, durante a faculdade, nenhum contato. Eu tive a sorte ainda, né, de, no último ano de faculdade, ter a matéria Direito Previdenciário. Né? Foi aí que eu me encantei pelo Direito Previdenciário. Porque até então, eu que já estava finalizando o curso de Direito, já estava com um trabalho de conclusão de curso, né, estava falando ali nos bastidores antes, que já estava pronto, não tinha nada de direito previdenciário. Na verdade, o tema era algo relacionado à lei de locações, né? Benfeitorias. Eu estava escrevendo, já quase pronto, quando eu tive a primeira aula de direito previdenciário. Né? E eu resolvi mudar totalmente o foco, sair daquele trabalho de conclusão de curso, que era direito civil, né, para vir para o direito previdenciário, numa aula de pensão por morte. Né? Eu falei, olha, eu tinha uma pessoa que estava me consultando, queria saber sobre poder receber aposentadoria e pensão por morte concomitantemente, né? Algo que a gente veio descobrir, descobri a possibilidade já depois de muito tempo formado, e ela vinha me consultando, né, se podia ou não. E aí eu resolvi, naquela aula de direito previdenciário, questionar a professora se eu mudasse de assunto, se mudasse o tema, né, do trabalho de conclusão de curso, ela me orientaria, já que nós estávamos quase no final da faculdade, né, faltavam ali um pouquinho menos de 6 meses, e ela topou, encampou a ideia, e eu fui escrever sobre o benefício de pensão por morte. Isso em 2008, começo de 2008, eu me formei no meio do ano de 2008, você vê que é recente, né? A minha formação, e eu escrevi sobre pensão por morte. E na apresentação, a Ana sabe disso, na apresentação do trabalho, eu recebi um convite já para iniciar o curso de pós-graduação com uma bolsa. A bolsa não era integral à época, né? Mas era uma bolsa, acho que de 50%, para fazer um curso de especialização em Direito Previdenciário na IPD. Vocês viram que tudo que eu sou resumida, ele é para Sim. Eu estou no começo ainda, né? Ela passou, mas ela disse que vai voltar. A gente não tem muitas ela já perguntas. Ela fez um resumão da vida toda dela. E eu ainda estou aqui no começo. Nós vamos dizer da origem, né? E aí eu fui fazer especialização em Direito Previdenciário. O curioso é que não era a minha paixão, né? A minha ideia era especialização em Direito de Família e Sucessões. Mas já recebi a bolsa, eu vou fazer. Depois eu resolvo, né, se eu dou continuidade nisso ou se vou para o Direito de Família. Tanto é que terminei o curso de especialização em Direito Previdenciário. Lá eu tive contato, né, com os grandes professores de Direito Previdenciário, o professor Miguel Horvat, o próprio professor Hermes Arraes Alencar, Augusto Greco Santana Meirinho, o professor Balera, Teodoro Vicente Agostinho deu aula para mim no curso de especialização. Terminei. E aí depois fui fazer a especialização em Direito Previdenciário. Mas o contato com o Direito Previdenciário surgiu ali, logo no final da faculdade e depois da formação já no curso de especialização, de onde nunca mais eu saí. Depois ali fui me encampando para a matéria de cálculos previdenciários, né? Estão vendo aí a minha grande paixão e que tem origem no curso de pós-graduação. Né? Acho que gostar de números, isso é algo que sempre esteve em mim, né? E as aulas de cálculo no pós-graduação me fizeram ter a ideia de acho que é por aqui que eu tenho que ir. Né? O professor dava aula e eu conseguia enxergar como uma coisa se formava, sabe? E ali eu fui estudando os cálculos previdenciários. Já no começo da advocacia, eu comecei a ser procurado por colegas que pretendiam que eu fizesse cálculo, algo muito por acaso, né? Vocês verem que coisa... Não tive a ideia, vou começar aqui, cálculo previdenciário vai ser a minha matéria.
Mas alguns colegas meus, né, de formação, começaram a me procurar para fazer cálculos previdenciários. Eu comecei a estudar esse assunto, de onde nunca mais saí, né? Depois veio a docência, a diretoria de cálculos no IEPREV, e o bacana disso, né? A Ana disse que passou primeiro no Instituto, no IBDP, para depois chegar no IEPREV. Eu, ao contrário, nunca quis ter envolvimento com um instituto nenhum, né? Tanto é que quando a Ana... Essa história eu vou deixar para ela contar depois. Ela vai ficar brava. Eu nem vou contar. Não, gente, calma aí. Olha aqui, ó. Começou, pode se contar. Eu vou contar a minha versão. Ele já até ficou vermelho, então o assunto é bom. Eu vou contar a minha versão, depois ela conta dela. Ou se não puder, depois a gente põe um pi. Acho que não vai precisar, não. A Ana me convida para ir para o IEPREV, acho que no começo de 2020, né? 2020. Foi. Um pouquinho antes da pandemia. 2019, final de 2019, te chamei para pós-graduação. Nós tivemos um evento, já estou falando nós, né? Eu nem era do IEPREV ainda, falando nós. O IEPREV montou um evento, seminário de Direito Previdenciário em outubro de 2019, né? Por curiosidade, estávamos eu e a Ana na mesma mesa. Né? A Ana falando sobre contribuições e eu liquidação de sentença. Naquela época, naquela oportunidade, era um evento... Olha que interessante, né? É muito coisa do destino, né? Porque era um evento sobre reforma da Previdência e o João Vitor me fez o convite para participar e eu disse, olha, coloca aí qualquer tema, depois eu defino algo que eu vou falar sobre o assunto. Colocou, deixa aí liquidação de sentença. E aí publicaram a programação do evento, estava lá, Sérgio, liquidação de sentença. Que liquidação de sentença tem a ver com reforma da Previdência, né? Então tinha um desafio, né? O que eu vou linkar reforma da Previdência com liquidação, né? Eu comecei dizendo, olha, se a gente, o advogado previdenciarista, cuidasse de receber todo o dinheiro que é devido ao segurado no processo, né, a gente teria uma dificuldade, talvez precisássemos ainda mais de reforma da Previdência, porque o INSS deixa de pagar tanto dinheiro para os segurados, que se a gente usasse esse dinheiro não precisaria de reforma. Né? Eu fui falando dos problemas na liquidação de sentença, e todos os problemas que a gente tem, inclusive linkando o tema da palestra da Ana, que era recolhimento em atraso, e ali eu fui receber o convite para dar aula no curso de pós-graduação. Mas a diretoria veio em 2020, e eu que nunca tinha me vinculado a nenhum instituto, fiquei um pouco, não vou dizer resistente, né? Falei, Ana, me dá um tempo, eu vou pensar. Dá uma semana que vem. Achei um desaforo. Semana que vem eu... Um grande convite Como é que desse. Eu faço um convite desse e a pessoa não aceita na hora? Uma semana para pensar. Mas é isso, exatamente isso, né? Quero registrar esse desaforo publicamente. Eu tinha me relacionado com instituto nenhum, nunca tinha recebido um convite. Hoje eu tenho a noção da importância, né? Talvez tenha sido por isso, né? Olha, você vai assumir a diretoria de cálculos do IEPREV, né? Acho que eu tive que pensar um pouquinho o que era aquilo em primeiro lugar. Sim, a dimensão daquilo. A dimensão de tudo aquilo, a grandeza. grandeza. E meses depois te convidei para assumir o simulador, que daí já era um convite diferente. Né? Assumi a diretoria e aí já em seguida falei, Ana, me dá um acesso aí do simulador de cálculos, já que eu vou falar sobre os cálculos no IEPREV, e comecei a usar o simulador. E falei, Ana, aqui a gente, o simulador precisa disso, precisa daquilo. E aí veio o convite posterior para assumir. Falei, já que está dando tanto palpite, vamos transformar esse palpite em trabalho, né? Eu sou uma pessoa meio pragmática, então já que vai dar palpite de qualquer jeito, traz a solução. Eu me lembro que ela disse assim na época, então espera um pouquinho, então se é assim a gente precisa fazer um outro convite, vamos conversar. Falei, vamos marcar uma reunião então diferente, já que... Não, porque veja bem, eu faço cálculos previdenciários diariamente, né? Então, hoje o IEPREV melhor do que você para fazer esses ajustes. Acho que no momento a ideia não era essa, né? Dizer assim, eu não tinha nenhuma assinatura. Olha, é tão verdade essa história de não estar vinculado a um instituto que eu não era assinante de nenhum simulador. Todos os meus cálculos eram feitos em planilhas Excel. Nossa, gente, usei demais. Eu dizia, olha, o IEPREV Calc tem que atender a advocacia previdenciária. O que nenhum outro simulador faz. Atender, eu quero dizer... agilidade, entregar resultado de acordo com as sentenças, né? Ser intuitivo. Sim. E aí veio a ideia de a gente transformar mesmo, né? Bacana. Juntos o IEPREV Calc. Agora deixa eu ver, e a sua versão aí, hein?
A minha versão é assim. Olha aí, fiz não, um convite vamos ser recusável. justos. Fiz um convite recusável e a pessoa pediu para pensar. Eu pensei, se não me responder em 7 dias, eu retiro. Adoro, não quero mais. Sabe que veja, tinha um pouco de receio, não é? Medo, acho que até, né, de assumir um cargo e não retribuir. E é uma responsabilidade muito grande, né? Hoje a gente sabe mais, não é? É que muita coisa, se a gente pode contar aqui, não é? Muita coisa ninguém sabe, só nós sabemos que a pressão externa, não é? A gente tem aí outros simuladores, outras empresas fazendo o que nós fazemos, a concorrência é grande, só que nós assumimos um papel de estar ali no topo, entre, se não o melhor simulador, para não ser prepotente demais, né? O melhor simulador de cálculos previdenciários, a gente começa a incomodar as outras pessoas. Sim, não, e depois tem uma outra questão, né? O IEPREV foi o primeiro simulador de cálculos do mercado. Isso também já leva, né, todo um histórico em cima. Muitas pessoas já passaram, muitas pessoas, inclusive, que estão na concorrência, já passaram, já usaram o nosso sistema, já foram alguma coisa do sistema, eu digo no sentido assim, já foi professor nosso, já foi colega, já foi a pessoa que usava e que sempre comentava. Então, assim, você tem... eu entendo isso, quando ele falou que ia pensar, e eu até falo brincando, você tem 7 dias, senão eu já desisto, né? Porque eu falo brincando. Mas, realmente, eu queria muito que ele aceitasse, porque eu e o professor Roberto, a gente sempre procurou uma pessoa que não tivesse a cara de outro instituto. Porque uma coisa é quando a gente está falando institucionalmente, nosso público vai entender um pouco disso também. Então, uma coisa é quando eu falo institucionalmente, outra é quando eu falo comercialmente, né? Então, quando eu estou falando do simulador, eu estou falando de uma empresa, e as pessoas têm dificuldade de entender isso, muita dificuldade. Esse mundo que a gente está, as pessoas elas não entendem que eu estou falando empresarialmente. Nem tudo é uma questão de gosto de alguém, não gosto, amizade, não. Uma coisa é quando eu estou falando da empresa, e eu tenho que tomar decisões que sejam estratégicas e decisões que sejam rentáveis e também que valham a pena para a empresa. E uma outra coisa é quando eu falo institucionalmente. Institucionalmente, eu acho o cara bacana, vem cá, fala aqui, participa, vamos dar uma oportunidade para o fulano, para o ciclano. Eu adoro fazer isso, institucionalmente. Comercialmente na empresa, eu tenho que pensar aquilo que é bom para os negócios, obviamente. Eu tenho muitas pessoas que dependem do negócio, tem um conjunto de pessoas que trabalham com a gente, e tenho empregos diretos e empregos indiretos que decorrem do Instituto. Quando o Sérgio veio, eu sabia que era um pouco disso. Eu pensei, ele vai tomar essa decisão, e deixa que tome essa decisão devagar, até porque depois que ele entrar, vai assumir um conjunto de coisa, vai virar, e é uma bola de neve, né? Hoje, para se desligar, seria extremamente difícil. Você vê que eu não estava errado, né? Porque assumir aquela... Olha, indiretamente eu sabia, porque o primeiro convite era a diretoria, né? Mas está ligado, uma coisa está ligada à outra. Né? Mas imagina a responsabilidade que é. Então, acho que pensar era nesse sentido. Será que eu vou retribuir a importância que o também, cálculo... porque você vai para uma empresa assim, você ganha os adoradores e os odiadores. Fala que você estava pensando nisso. Fala, vamos me odiar agora. Tem isso também. Né? Gente, mas isso tem sempre, né? Eu fico sempre brincando. E até mesmo para o advogado, quando ele vai, por exemplo, para a mídia social. Sim. Muita gente sempre vai te falar, vai te colocar para cima, vai te dar oportunidade. E muita gente vai falar mal. E fala mal de tudo, de coisas tão pequenas, outras coisas maiores. Se você não faz, tudo por que tá você ruim. fez tudo? Vai ter, Então, Sérgio, você foi pro lugar certo, olha aí. Tem até uma história que rola nos grupos de WhatsApp sobre o quanto eu ganho. Meu Deus! Gente, mas olha aí, hein? O pessoal tá demais. Eu falei, nossa, tá ganhando mais que eu já nesses Sérgio, mas eu achei muito bacana a sua fala, quando você disse que começou a advogar, a estudar mais tarde, né, com 23 anos. Porque tem muita gente que acha que tá tarde para começar a estudar, para sonhar, para ser advogado. Eu também comecei mais velha. Eu também comecei a faculdade, eu lembro que os meninos tinham 18 anos, 18, 19 anos, e eu acho que eu tinha por aí, 23. E era bem diferente, assim, porque era uma galera mais jovem, estava mais preocupado em fazer o curso. E nesse momento a faixa etária faz muita diferença. Faz, porque eu tinha uma maturidade que me exigia ter compromisso com aquela faculdade. Tinham compromissos pessoais também. Eu não tinha como levar a faculdade como a galera dos 18 anos levava. E eu achava que era tarde. Mas hoje, depois de formada, eu vejo que foi no tempo certo. Mas tem uma coisa que é mais bacana. O primeiro ponto é esse, né? Você tem uma maturidade diferente.
Mas tem um ponto que é interessante, porque eu venho de uma área totalmente diferente, né? Eu era da área de metalúrgica. Nossa. Né? Inclusive, isso fez bem para a minha advocacia, porque Sim. eu usei o chão de fábrica para Claro. muitos processos, benefícios por incapacidade, por exemplo. Né? Mas a questão é você desligar uma chave e ligar outra. Essa transição que tem, para mim, foi muito difícil. Né? Acho que é isso que gera medo nas pessoas, de eu vou largar isso que para mim está confortável, né? Para mim estava confortável, mas eu estava percebendo, e eu falo isso nas aulas, inclusive de revisão da vida toda, eu uso o meu exemplo na aula de revisão da vida toda, né? Como que eu iria sair daquele ramo que eu estava e me dar bem no direito? Não tinha noção nenhuma que isso fosse acontecer, né? E eu estava bem financeiramente, inclusive num certo momento, mas comecei a perceber que a área em que eu trabalhava ia desaparecer em algum tempo, né? Isso que as pessoas têm que aprender a enxergar para poder se dar bem e dar um próximo passo. Tanto é que é verdade que eu acertei. A área que eu trabalhava hoje não existe mais, né? Olha. Sim. Existe. Isso só mostra a sua idade, né? Mas Mas voltando aqui aos comentários referentes a sua, Vai chegar a sua vez. ao seu tempo, tem tudo a ver com o que ele faz hoje, né? Eu falo muito brincando para ele que ele tem o pensamento de engenheiro. Porque como ele trabalhava na Sim. modelação, trabalhava com essa questão mesmo de construção, né? De montar, matemática, cálculo, tudo isso já vem em você, Sim. né? Então, talvez seja por isso, talvez duas coisas. A primeira, a tua facilidade em lidar com os números, a facilidade em ser pragmático, em visualizar aquilo, mas, acima de tudo, uniu com essa facilidade que ele tem de humanas de explicar. Porque eu sempre falo, e não é porque a gente é amigo ou porque a gente é colega de trabalho, mas o que eu mais gosto no Sérgio é a facilidade que ele tem de explicar algo que para algumas pessoas é intangível. Sim. Porque a dificuldade que as pessoas têm com a matemática é exatamente isso. Elas não conseguem olhar para aquilo e ver tudo que se transforma junto com os números, Sim. né? Porque os números, eles trazem com eles toda uma explicação. A maior dificuldade é entender o caminho até o resultado. O caminho né? até o resultado. E eu acho que é isso que torna tão bacana. E hoje, ele até apesar dessa sua idade, né, que eu fico brincando, mas é um professor jovem, se for pensar, porque quantos anos você está dando aula? Desde 2011, 12? 2011, uns 10 anos, né? 11 anos. 11 anos. E 11 anos dando aula, hoje eu acho que não tem no mercado um professor de cálculos que tenha, de cálculo previdenciário, Sim, logicamente, que é o nosso assunto. Hoje não tem um professor que se destaque como você faz. E é claro, e aí assim, né, você se destaca, a gente não está menosprezando todos os que vieram Não, antes, claro. até porque todos que vieram antes, eles foram pavimentando um caminho no qual você está hoje. E passaram pelo nosso instituto também. Mas quando eu fui pensar em alguém para colocar na diretoria, e fui conversar com o professor Roberto, a gente pensou justamente nisso. A gente queria alguém que não tivesse a cara de outro instituto, que não tivesse a cara de uma outra pós-graduação, mas que fosse a cara do IEPREV, que a gente tem muito essa característica, né? Buscar pessoas que representem o Instituto genuinamente. Por isso que eu gosto também de pessoas jovens quando elas estão começando. Por quê? Porque elas vão trazer, imprimir no Instituto a camisa, né? a cara delas, imprimir no Instituto. Então, e foi isso, né, Sim. Sérgio? Eu acho que por isso que essa dobradinha ela deu tão certo do trabalho. A gente precisava de alguém. O professor Roberto sempre lidou com os cálculos. Depois ele começou a lidar com o planejamento. Precisava de alguém que assumisse essa diretoria. E o Sérgio veio e fez. Olha aí, e deu que super bacana. certo, né? E acho que essa coisa de muitos professores... Bom, eu tive aula, claro, eu aprendi direito previdenciário, cálculo previdenciário com outros professores, mas a gente tem uma dificuldade de se manter, né? Os professores em cálculos. Quantos nós temos no Brasil? Talvez uns 4, né? Um deles é um grande conhecedor de cálculos previdenciários, mas é procurador do INSS, né? Temos um outro nome que também conhece bastante de cálculo previdenciário, mas não é advogado. Depois temos eu e talvez mais um ou dois que exercem a advocacia previdenciária e trabalham com cálculos. Esse é o nosso diferencial. Sim. Né? Porque, vejam, eu quando falo de cálculo previdenciário, não estou só ensinando o cálculo, eu ensino a prática processual, inclusive. Meu livro está recheado de processos que são meus. Né? Então, mas uma dificuldade que a gente tem é de se manter, porque ensinar cálculo previdenciário, às vezes cansa,
Não, e tem muito advogado que não gosta, né? É um mercado Sim. tão E que bom. acha que não é importante. Que Pra você vocês terem uma consegue, ideia. você consegue dar um up no seu escritório. A gente até estava Sim. conversando ali nos É um nicho bastidores. diferenciado. Você pode fazer esse cálculo para outros advogados, porque não é todo mundo que goste. Olha, Sim. quando eu dou, Então eu você tem dou que saber aula de... monetizar o seu Dá escritório. para monetizar, Dá. com Sim, certeza. E claro. muita gente Você prefere sabe, não, é difícil. Você faz muito isso, né? É a mesma coisa que acontece um pouco com a minha área. Eu brinco, inclusive, que a gente é o patinho feio da pós-graduação. Eu, a Gisele, que é minha sócia, e o Sérgio, porque ele dá cálculo e nós duas custeio, contribuição. Sim. E as pessoas não gostam, né? Ou às vezes se aventuram. Às vezes eu vejo coisas no Instagram e com todo respeito aos colegas que estão tentando, mas às vezes eu vejo a pessoa triscando ali, mas sem a base. Sim. A base, ela é tributária. E aí você corre o risco, né? Que você vai falar um assunto, mas quando você foge um pouquinho daquilo que você está acostumado, eu falo brincando que você passa a beiradinha do abismo, assim, você começa a responder coisa que está errada, eu falo sai, porque, assim, é um risco. O direito, a contribuição previdenciária, ela é um risco. Ela é um risco porque ela te engana. Sim. Você quer ir com o pensamento de benefício e na hora do custeio o pensamento ele é de tributo. Não, e o Então interessante ele é um risco muito grande. é que você também veio da sua base, então, né? Que é o tributário. eu vim da então, minha dentro do base, previdenciário, exatamente. você conseguiu Não, se ela não encontrar. contou aqui, mas a Ana é do CARF, né? Sim, eu trabalhei, a conheci eu nessa resumia, época. né, a minha história, mas eu comecei com tributário e falência. Depois eu fui para o CRPS, eu advoguei 7 anos, genuinamente no direito previdenciário. Aí eu recebi um convite para assumir uma luta interna do CRPS, que era combater um enunciado no qual poderia colocar pareceres da Procuradoria, né, pareceres da Procuradoria assinados pelo ministro, um conjunto de pareceres que podem se sobrepor às decisões do CARF. E aí, então, o conselheiro ainda fica até os dias de hoje, à mercê desses pareceres. E aí a gente tinha uma discussão, afinal, se o CRPS ele é um órgão democrático, como diz o artigo 10 da Constituição, como que pode, então, ter uma norma superior administrativa assinada pelo ministro que submeta todos os conselheiros a ela? Então havia essa discussão na época e quando eu entrei, qual era o pé da discussão? Essa norma ela tinha sido afastada pelo Conselho de Recursos e então ela não podia ser aplicada. Então era o enunciado famoso, né, indigitado enunciado 35, hoje suspenso, em razão dessa grande luta que a gente teve. E o professor Emanuel Dantas, na época, me falou, olha, Ana, você venha ser conselheira nossa, porque eu preciso de uma conselheira que tenha condições de discutir, de debater, que tenha postura, que seja firme. Ele falou, porque vai dar uma discussão enorme. Isso, Vai dar pano pra manga. E precisa haver também uma manifestação da sociedade, porque o governo está sempre muito bem representado. Ele vem com o procurador, na época, Bruno Bianco, ninguém menos do que o ex-ministro, era o procurador que estava do outro lado da mesa, como se diz. Então, Bruno e Virgílio, que também era o consultor jurídico do Ministério. E aí eu fui convidada para ir, várias oportunidades, né? Aí a Bruna também foi convidada, a Bruna Ortiz, Bruna Correia Ortiz, que hoje é muito conhecida também. Então, nós duas começamos lá nessa época. E aí eu fiquei um tempo, arrumei muita inimizade dentro do conselho, defendi o enunciado, fui muito criticada pelo pessoal do INSS na época, porque a gente bateu forte nisso, movimentamos toda a sociedade, movimentamos aí todos os institutos na época para se manifestarem contra a suspensão do enunciado 35. Então, foi uma coisa muito boa para mim na época, fiquei muito conhecida em Brasília, foi uma grande oportunidade de vida, sem dúvida alguma, né? Porque eu alcei um voo próprio, sem depender de um instituto no qual eu estava vinculada, sem depender de uma pós-graduação, porque eu tive muitas oportunidades em Brasília por causa dessa nomeação. E eu fiquei no Conselho Pleno lá em Brasília uns 2 anos, fiquei 3 no CRPS, daí 2 nesse Conselho Pleno em Brasília. E aí, quando eu estava lá, a situação ficou insustentável, porque daí o enunciado foi suspenso, né? Recebi voz de prisão no meio do julgamento, inclusive o presidente faleceu recentemente, mas eu tinha um bom relacionamento. Depois passamos a ter um bom relacionamento, ele teve uma doença grave, faleceu, mas na época até ele me dizia, olha, Ana, é o meu papel, e eu dizia para ele, esse é o meu, então, né, não vamos discutir, mas cada um vai fazer o seu papel. E recebi até voz de prisão, porque disseram que eu estava sendo imparcial, que eu não estava respeitando, assim, toda vez que você contraria, né, uma norma do governo que ele não te interessa, ele te pressiona. Como todos foram pressionados na época para esse enunciado. E aí, na época, eu vi que não tinha condição mais de eu ficar no CRPS, porque quando eu pegava um processo para ser relatora, eu comecei a atrapalhar o segurado.
Porque não importava o que eu votasse. Todos os presidentes de CAGE votavam contra mim, só porque era a Ana do enunciado 35. Meu Deus. E sem contar os outros, assim, né? Que virou isso. Infelizmente é o que acontece. Eu fui super contra isso. Os presidentes das CAGEs, eles viravam ano e virava ano e virava ano e continuavam sendo os mesmos. E eu combatia muito isso também. Inclusive, na época, eu estava pela CNI, em Brasília. E aí eu consegui, inclusive, ajudar na confecção, na elaboração do antigo regulamento, que foi ali que a gente conseguiu colocar muitas coisas boas para os segurados. E eu consegui trabalhar nele também, representando as confederações. Então, foi um trabalho incrível. Aí eu saí. Em 2015, eu assumi o CARF. Aí eu vi que não tinha condições de ficar no CRPS, e aí eu assumi uma vaga no conselho, na Câmara Superior do CARF, que foi bem bacana. Eu e a Rita fomos as primeiras mulheres a assumir ali uma vaga na Câmara Superior do CARF, na vaga previdenciária, principalmente. Então foi muito bacana. Com 34 anos, eu assumi lá. Então foi uma oportunidade incrível na minha vida também. Olha, foi muito legal. Tô quebrando aqui mais ou menos o nosso protocolo. A gente tinha feito um leve roteiro, mas é 2 recortes. Primeiro que eu vou fazer para a Ana, porque é impossível não falar sobre isso. Mulher em embates. Eu fico brincando sempre que às vezes falam que a nossa voz é mais autoritária, ou que a gente é mais nervosa, ou que não sei o quê. Foi bom Só você que falar. É diferente. O tom é diferente. Pelo menos é o que eu sinto. E você, com todo esse embate, me conta como foi. Não, foi ótimo você colocar isso. Você tem uma ideia? Quando eu recebi voz de prisão, eles me chamaram de louca. Jamais um homem seria chamado de louco numa discussão de um tribunal. Segundo, tinha uma moça lá, eu nunca vou esquecer dela. Eu não vou dizer que ela é insignificante, porque seria injusto com a pessoa dizer que ela é. Eu não acho que ninguém seja insignificante. Mas na época, ela tinha a mesma posição que a minha e hoje ela não tem posição nenhuma. E eu me lembro muito bem que ela fez algo que me marcou. Que ela disse, eu tenho vergonha de uma mulher fazer um escândalo desse para chamar a atenção. Ela era uma advogada de contribuinte, mas ela almejava uma vaga no conselho no lugar do governo. E por causa dessa vaga, ela me destratou na frente de todo mundo, querendo fazer o papel de a mulher correta. E eu fico pensando assim, eu gosto de falar disso, eu não desvio esse tipo de assunto. E eu fiquei pensando onde ela chegou com esse tipo de trabalho que ela fez, tentando ficar a favor do governo a qualquer custo, totalmente contra o segurado, sendo que ela também era uma advogada de segurado, né? Por isso que eu falo, hoje eu acho assim, isso não trouxe nada para a carreira dela, e ao contrário, assim, ela tentou desmerecer o meu papel, depois foi num almoço comigo, tentou me desmerecer numa mesa com todas as pessoas. Eu olho para isso e penso, ainda bem que eu sempre tive coragem, porque você tem que ter muita coragem. Você imagina que eu estava numa mesa onde tem o procurador da República, tem o ministro Conjur, que na verdade era um papel que antigamente existia, o ministro tinha um consultor jurídico, que era o chamado Conjur. Hoje volta a ter uma figura um pouco parecida, mas em 2014 foi ali quando finalizou os ministérios, em 2016. Quando finalizaram o Ministério da Previdência, aquela figura deixou de existir por um tempo. Então, eles estavam todos ali, né, tentando dar uma tacada que era muito importante para eles, porque eles calaram a boca dos conselheiros do CRPS. Sim. Foi isso que eles fizeram, né? Eles calaram a boca, claro que hoje os conselheiros ainda podem fazer muita coisa, mas na época você estava com a faca e o queijo na mão. Você imagina um enunciado que dizia que o conselheiro, como o voto, ele deveria ser democrático. Então, eu tenho lá 2 do governo, 2 da sociedade, um representando a empresa e outro representando o contribuinte, que no caso era o segurado. Eu não poderia, então, estar adstrito aos pareceres do ministro. Porque daí, toda vez que o ministro resolveu uma questão, ele vai lá, faz um parecer e assina, e aquele conselho faz papel de fantoche. Porque daí, para que serve o conselho? Se o ministro vai poder ir lá e dizer qual é a palavra final. Isso não tem democracia nenhuma, isso é um desrespeito ao artigo 10 e o artigo 11 da Constituição. E, você ter uma ideia, isso que você falou é super importante. Então, assim, o que mais me assusta não foram os homens, porque os homens, eles tentaram me calar, mas eles não conseguiram, até falaram que iam me prender. Mas o que me surpreende foi uma mulher fazer esse papel ridículo, né? Ridículo, porque daí ela queria aparecer levantando essa bola e não deu certo para ela. Mas isso acontece em todo lugar. Porque daí vai dizer que você é louca, que você é desvairada. Nossa, quer chamar a atenção. Ela quer chamar a atenção.
E não é, você simplesmente estava defendendo o que você acredita. E defendendo o direito do segurado, inclusive com o apoio de todos os institutos, apoio da OAB, do Conselho Federal, apoio das outras OABs, apoio dos institutos. Então, não era uma guerra de uma pessoa só, era uma bandeira que era defendida por toda a sociedade. E a gente já sabe que quando tem uma mesa cheia de homens, você puxar a voz, você chamar a atenção, você prender a atenção, já é um enfrentamento. Eu fico brincando que quando você vê um voto da Carmen Lúcia, quantas vezes tiram a palavra dela no meio de uma votação, que ela não concluiu uma linha de raciocínio. Então é sim uma coisa que a gente tem que falar. E outra mulher questionando, que infelizmente é uma realidade, eu acredito que está mudando, que nos últimos tempos a gente está tendo mulheres com outras pegadas, mas que é um enfrentamento. Sim, eu nem, assim, para não polarizar a nossa discussão aqui, mas cortando você mais um pouquinho, eu estive recentemente abrindo 2 eventos do Dia da Mulher, né, Sérgio? A gente conversou muito sobre isso. Presente. Eu sou uma pessoa que não sou do mimimi, então, assim, vocês não vão me ver falando, eu quero falar por cota. Não, se me levar por cota num lugar, eu nem quero ir. Eu quero falar porque querem me ouvir, não porque eu sou mulher. Mas eu respeito muito outra mulher falando. E eu disse exatamente isso na abertura de um evento que eu fiz em Porto Alegre. Eu falei, olha, gente, nada pior do que você ser desrespeitada, mas nada pior do que você ser reiteradamente desrespeitada por outras mulheres. E pior, quando num ambiente de trabalho, na minha posição, por exemplo, de vice-presidente, quando eu dou uma ordem, o pior não são os homens se revoltarem com a ordem, são as mulheres que fazem o tititi, que vão nos outros. Você tá vendo o que ela disse? Você viu o que ela mandou fazer? Se você tem um homem dando uma ordem, dificilmente alguém discute, né? Sim. E recentemente aconteceu um grupinho de WhatsApp se indignando, porque, meu Deus, ela convidou o fulano pro Congresso, não me convidou, porque ela... Aí a discussão, ela é tão besta, né? Eu gosto porque esse programa vai chegar num monte de gente, vai chegar nas pessoas... Adoro, gente, olha aí, ó, presta atenção. Recado, gente, recado, presta atenção no recado. Pronto, não falei. adianta ficar escrevendo em grupinho do WhatsApp, mandando print pra mim. Eu vou convidar as pessoas para um evento pela capacidade, pela competência, não é pela beleza. Então não adianta escrever lá no grupinho do WhatsApp, ela não me convidou porque ela não é bonita, eu sou. Meu Deus. Não adianta ser bonita. Não, isso é horrível. Não adianta ser bonita, é feio, gente. Nossa, o pior é as pessoas hashtag. escreverem achando que não vai chegar. Eu vi também. Então, assim, é feio isso, entendeu? É feio, porque assim, eu vou convidar e convido muitas mulheres. Eu tenho mulheres maravilhosas no evento, eu tenho vocês duas, por exemplo, eu tenho Bruna Ortiz, eu tenho muita mulher bonita. Gente, eu vou dar oportunidade para mulheres como eu dou todos os anos, mas não é pela beleza, embora, é claro, eu acho vocês lindas, maravilhosas, mas eu vou dar porque eu quero ouvir o que elas têm para falar. E eu sempre digo isso nos eventos, não tem no meu evento cota, não era para bater na mesa, eu bati. Mas não tem no meu evento cota. Eu chamo as mulheres porque eu quero ouvi-las. Então eu escolho aquelas que têm algo bacana para falar. Sim. E eu escolho aquelas que são aclamadas pelo meu público, pelos meus assinantes. Nós temos mais de 8.500 pessoas ligadas ao IEPREV. Ou são assinantes ou são alunos. E eu faço uma pesquisa com eles. Eu não faço uma escolha à toa. Eu faço uma escolha daquilo que eles querem ouvir. Então, tem muita gente boa por aí que não foi chamada, mas é porque o meu público não quis, não chamou essas pessoas. Então, é isso que eles têm que entender. Então, assim, foi bom você chegar nesse assunto, que foi ótimo. Já aproveitei para mandar um recado, gente. Eu gosto de mandar recado. Pronto, falei. Que é para entender. Vamos fazer o nosso momento no podcast. É isso mesmo, para entender, não fica falando mal, não fica tendo chilique. Não fica tendo chilique que é feio. E daí, chiliquenta eu não levo mesmo, porque eu acho horrível. Adoro. Agora, o segundo recorte, Simone, rapidinho, sim, que foi uma fala também do Sérgio que chama muita atenção e que eu tenho certeza que todo mundo já escutou. Não, mas você vai ser bem sucedido, você está fazendo direito, você está querendo concurso? Mas por que você não presta concurso? Gente, vocês já prestaram atenção quantas vezes uma pessoa escuta isso? Eu, recentemente, estou fazendo mestrado, as coisas acontecendo, escritório também, advocacia, estou chegando aí nos meus 13 anos, 17, eu acho, estou querendo pular aqui. Nossa, mãe, mas parece que você está tão bem, você já pensou em ser juíza? Não, gente, eu sou advogada, eu gosto de exercer a minha profissão, eu gosto da roupa que eu visto, da bandeira que... Mas a sociedade insiste em fazer essa pergunta, não é verdade? E me chamou a atenção isso na fala dele. Vocês já escutaram mais isso? Já escutei também. E o que é interessante é que é como se a advocacia não pudesse te proporcionar uma estabilidade financeira ou até se não mesmo tivesse importância. Ou se não tivesse importância, sim. Como se o juiz fosse mais importante que você. Superior, né? É um cargo melhor, né? Tem mais visibilidade. E eu sempre brinco e eu falo engraçado, né? Porque o juiz é tão melhor, mas eles mal cumprem a quarentena, já estão fazendo o quê?
advogando. Eles saem de lá para advogar. E é uma pressão muito grande. É como se você não fosse bem-sucedido na advocacia e você tivesse que, a qualquer momento, estudar para algum concurso para alcançar alguma coisa, né? Nós temos vários exemplos. Gente, advogado é uma classe bem-sucedida. Você que está escutando a gente, você vai sim ganhar dinheiro. Não é vergonha falar que a gente quer ganhar dinheiro. Você vai estudar, você vai ter aí um leque de oportunidades muito legal. E não tem essa coisa na cabeça de achar que um é melhor que o outro. Nós não somos. Até porque é o advogado que faz a jurisprudência. É a gente que move a justiça. E até porque o somos advogado é o primeiro diferentes. juiz do processo, né? Se ele não leva as questões, não levar as teses, não vai chegar até o juiz, não vai inventar uma tese do nada, né? Isso Exatamente. é importante Mas também veja, afirmar. tem muito a ver com o que está escrito aqui. Ó. Se alguém tivesse me contado, eu não teria feito diferente, né? Mas é bom que as pessoas saibam que o que você precisa saber para exercer a advocacia é manter o foco, né? E o que a gente está falando bastante aqui. Né? Eu tenho uma questão com os cálculos previdenciários e a Ana com o direito tributário. Acho que aqui, eu não sei exatamente qual o foco de vocês duas, né? Mas acho que aqui a gente já pode tirar uma experiência para dizer, né, se alguém tivesse me contado, que é você atuar num nicho específico. Não é? Veja, eu não saio, não que as pessoas que façam diferente estejam equivocadas, né, mas eu não saio. Né, se eu receber um convite para dar aula, sei lá, de aposentadoria rural, eu não vou me aventurar. Né, para quê? Para que eu consiga me manter. Né? Eu estudo especificamente os cálculos previdenciários. A Ana, quase sempre você vai ouvir ela falando de algo relacionado à matéria tributária, ainda que esteja, né, num evento de direito previdenciário. Este não que você deva fazer só isso, quer dizer que esse é um ponto importante. Né? Você quer se sobressair, quer se destacar, quer obter sucesso, êxito, é manter foco em algum ponto específico. Né? Não dá para fazer, como a gente vê bastante nos dias de hoje, as pessoas falando sobre tudo. Né? É possível, mas você não consegue ter um foco, né? E expertise em algum assunto. E acho que isso que você falou é importante. O seguinte, depende também o seguinte, se você está no teu escritório fazendo marketing jurídico e o teu público-alvo é a população geral, aí tudo bem, você vai falar um pouquinho de tudo. Né? Você vai falar um pouquinho de tudo e um pouquinho de nada, por quê? Porque, bem da verdade, você vai dar ali uma pincelada do assunto para as pessoas, básica, né? Mas vai esperar que elas te procurem no escritório. Agora, se você, como a gente, trabalha com a questão de capacitação dos advogados, aí é diferente. Quem capacita outro advogado não tem como ser bom em tudo. Aí você tem que focar. Aí você tem que dizer, olha, aqui eu vim. Aí tem que ser muito claro. Porque aí não tem como você dar uma pincelada por tudo. Aí você vai ter que, para ter um diferencial, você vai ter que ter um foco. Ainda para o exercício, posso estar equivocado, mas ainda para o exercício da advocacia, eu defendo que a especialização, a atuação num nicho específico, ela é muito relevante. Né? Porque se a gente começa a atuar em muitas áreas, veja, eu estou falando só do direito previdenciário, né? O direito previdenciário tem muitos nichos específicos, aposentadoria especial, rural, cálculos, benefícios por incapacidade, aposentadoria programada, olha só. Que não é previdenciário, mas está totalmente mas enfim, está ali relacionado. Só dentro do direito previdenciário. Se eu tiver que responder muitas perguntas sobre esses assuntos, vai começar a ficar difícil. Né? Então, eu conheço grandes escritórios que atuam, por exemplo, em benefícios por incapacidade. Atuam só em benefícios por incapacidade. Então, ou acho que fica mais fácil. Né? Sim, ou então tem uma grande banca. Sim. Diferente, mas vejam que são várias cabeças pensando. Né? Então, nós estamos com a ideia aqui, de que é o tema central, daquelas pessoas que estão começando. Sim, então, manter o foco, se for possível. Claro que no início a gente meio que fica tentando identificar. Até você vai pulando até você se encontrar, muitas vezes. Na verdade, nesse ponto, assim, eu concordo e discordo um pouquinho de você, porque daí eu penso assim, a pessoa que começa, se ela vai trabalhar com benefícios, ela vai ter que trabalhar com todos. Não tem como você trabalhar só com um benefício. Por quê? Porque daí, hoje, quando você vai fazer o planejamento do cliente, você vai encontrar ele para benefícios distintos. A pessoa vai chegar, você vai identificar que tipo de benefício cabe para ela. Então, assim, eu até poderia fazer isso que você falou, mas eu teria que setorizar, meio que cálculo, setorizar custeio e aí setorizar benefícios como um pacote único. Mas porque aí não tenho contigo. como dividir o benefício. Acho que assim, quando a gente coloca o pé na advocacia, primeiro tem aquela coisa, o que eu vou fazer agora? Né? Você coloca o pé na advocacia, não é nesse momento que eu digo que você tem que focar, porque é impossível, né?
Eu comecei fazendo ali um monte de coisa, mas aí, veja, começando a pensar em algo específico. E nem foram os cálculos previdenciários, né? Primeiro foi o direito previdenciário, fazia outras coisas, né? Depois falei, acho que aqui eu vou conseguir. Os clientes meio que foram me direcionando também por aquilo. Entrei no direito previdenciário, tem uma origem que é diversificada, concordo com isso. Mas depois você precisa ir criando um nicho específico para a sua advocacia. Nós conhecemos escritórios, grandes bancas, tivemos em Salvador, por exemplo, conhecemos um escritório gigantesco, aí é diferente. Mas veja, ele atua só em direito previdenciário, mas em todos os pontos do direito previdenciário, mas tem muita gente trabalhando. Concordo com a Ana. Já diferente do Sérgio, meu escritório, quando eu comecei, já tinha trabalhado no escritório grande, eu vim do escritório grande previdenciário, da professora Cláudia. Lá a gente fazia absolutamente tudo lá, né? Ela era muito boa em tudo do previdenciário, inclusive contribuição e cálculo também. E aí, então, quando eu abri o meu escritório, vou falar um pouquinho agora do meu, quando eu abri o meu escritório, eu e a professora Gisele, a gente começou atendendo. Primeira coisa, eu fiz parceria. O pessoal acha que parceria é uma coisa de agora. Bem, na verdade, eu fiz parceria em 2008, eu fiz muita parceria, foi a forma de fazer o escritório andar, foi descobrir, olha, como que eu vou fazer para ter os clientes, né? Primeiro porque o meu escritório, ele fica num prédio, né? Ficava num prédio no centro de Curitiba, eu pensava, como é que eu vou fazer as pessoas me acharem no 9º andar, lá do edifício no centro histórico de Curitiba. Então, o que eu fiz? Parceria com contabilidade, auditoria, escritório trabalhista. Foi em todos os amigos trabalhistas que eu conhecia, olha, tô atendendo, manda seu cliente para mim, manda seu cliente para mim. Gente, ó, já anota essa dica, para quem tá vendo, peguei papel e caneta. Ó, isso eu fiz em 2008, gente, continua atual até os dias de hoje, é isso. Só que depois, hoje em dia ganhou algum nome em inglês, né? Porque as coisas só mudam o nome, né? É verdade. E isso a gente fazia já lá, né? Daí sindicato, amizade com o pessoal de sindicato, amizade com o pessoal de associação, olha, trabalho com direito previdenciário. Se precisar, vocês me mataram aqui, viu, gente? Eu tomo água morna nas entrevistas. Fala pra elas. Ó, a culpa foi dele. Ele serviu a água aí. Sei que você viu. Olha aí, ó. Foi. Você fez isso. Pode puxar a Fala orelha. sério, você fez Mas isso a ideia era essa, pra eu me né? afogar e você poder falar Pra ver mais. se você falava menos. Você viu só? Pra ver se eu falava menos. Brincadeira, gente. Mas a gente fazia. Não quis matar a Ana. Você não quis me matar, né? Mas, então, eu fiz essas parcerias todas e daí começava a chegar os processos e eu e a Gisele já tínhamos uma boa experiência. Então, a gente fazia isso. A gente fazia aquele primeiro análise do direito. Então, a gente fazia, olha, análise do direito desse cliente. Contagem básica, análise de documentação, para que dava para direcionar. E aí, é claro, dentro do escritório a gente direcionava. A Gisele ficava com tudo que era rural, porque ela tinha muito conhecimento rural. Ela ficava muito com rural e eu pegava incapacidade e tempo especial. Sempre gostei muito de tempo especial. Quando fui para o CRPS, trabalhava muito julgando processo de tempo especial, muitos vínculos. Então, a Gisele pegava tudo que era rural e pensão por morte, essas coisas, e eu pegava aposentadoria especial e benefício por incapacidade. Sempre tive muita facilidade. O meu esposo é médico, é perito também. Então, aprendi muito sobre medicina. Quando ele fazia faculdade, eu gostava de participar dos trabalhos, né? Então eu tive muita facilidade. Então eu julgava os processos no CRPS depois de incapacidade e gostava de lidar com eles, de falar, de discutir laudo, de fazer impugnação de laudo médico. Então eu sempre tive muita facilidade com isso. Então, além da parte tributária. Eu falo porque a gente direcionou dentro do escritório, mas a gente atendia tudo, porque a gente precisava atender tudo. Não tinha mas como você vê que, de uma certa forma, parte. tem um foco. Sim. Né? O foco é o direito previdenciário e ali alguns pontos que são fortes. Né? E esse foco, eu acredito que dificilmente é no primeiro momento. Claro, hoje em dia, como tem muito curso, tem muita pós, a pessoa já pode falar, não, sou advogado previdenciário, peguei meu AB agora. Mas, normalmente, você vai passando por algumas áreas até você encontrar a que você tem mais afinidade. Sim. Gente, olha, eu sempre gostei de tributário. Só que eu não consegui entrar no escritório de tributário. Aqui em Goiânia, quando eu comecei em 2009. O escritório que eu trabalhava não era de tributário. Então, apesar que eu era apaixonada, a gente fazia muito trabalhista e empresarial. Aí depois eu fui pro penal. Me apaixonei pelo penal. Comecei a pegar umas causas grandes, começou a cair no meu colo. Aí a dona do escritório virou para mim e falou assim, Maitê, deixa eu te explicar. Se você quiser penal, sai do escritório. Porque você vai ter que ter um suporte diferente pro penal. Então, eu não tenho esse suporte, é uma outra estrutura. Aí eu olhei, não, então, né, deu aquela coisinha, e aí começou a pingar os casos de previdenciário.
Aí pingou um, pingava outro. Eu fico brincando que eu lia sentença para me entender a linha de raciocínio que era traçada. E que hoje as pessoas não estão lendo tanto. E, gente, é uma dica. Leem sentença, leem julgados, leem o inteiro teor. Que engraçado você falar isso. Você sabe que quando eu fui para esse escritório de atravessadores, não sabia nada de previdenciário, só processo civil. E eu fui para lá, eu sempre conto essa história, eu fui para lá para fazer a parte contábil e auditoria, ou seja, eu ia para organizar o escritório dos outros. Isso eu fazia em várias áreas. E quando eu caí nesse escritório, a gente fazia um serviço de 90 dias. E de tarde eu via que eles terceirizavam, lembra que eu falei no comecinho? Eles terceirizavam para outros advogados. E eu vi os advogados devolvendo, dizendo não dá para recorrer. Eu pensava, mas que estranho. E eu comecei a fazer o quê? Imprimir todas as sentenças do juizado. E eu fiz uma pasta de sentenças. E eu ficava lendo, pegava a caneta vermelha, coisa de professora, e riscava. Dá para recorrer, dá para recorrer, dá para recorrer. E ficava, aqui cabe embargos, aqui cabe apelação, aqui cabe não sei o quê. Eu dava aula de processo. Então, eu escrevia tudo aquilo, grampeava e deixava para a dona do escritório. Falei, ó, o teu escritório terceirizado tá muito ruim. Falei, isso aqui tudo dá para recorrer. Então, eu fazia... E aí, como é que eu fui aprendendo? Eu não sabia nada. Eu fui aprendendo assim. Eu lia a sentença, aí eu olhava no código. Eu lia a sentença, olhava na lei. Daí eu discordava da sentença, né? Porque eu dizia ousada, né? Sabia nada e discordava da juíza. Aí eu escrevia, dizia, dá para recorrer, fazia uma pilha. Porque eles tinham um volume gigantesco de processo. Era uma coisa incrível, assim. Escritório grande, né? E aí eu fazia uma pilha para ela do que dava para recorrer e ela dizia, não, mas o advogado falou que não dava. Eu falei, então me dá que eu vou fazer. E aí você fez o escritório perder o trabalho. O escritório perdeu o trabalho. Não, e aí, ela prospectou eu resolvi a vida do aquele segurado que estava ficando sem recurso. É o melhor ponto de vista. Porque sabe o que eu descobri com o tempo? Depois eu fui entender que o escritório terceirizado, ele lidava na quantidade. Ele só recorria do que era fácil. Sim. E o que a gente vive no direito previdenciário, para quem está em casa, inclusive, que a gente vive no direito previdenciário é ganhar o difícil. Exatamente. Porque o fácil, agora, as pessoas estão ganhando direto no INSS. Sim. É o difícil mesmo que está sobrando para a gente fazer, né? A área está ficando cada vez mais especializada, mais difícil, só que também ela é rentável. Extremamente tem isso que tem que rentável. ser considerado, porque as pessoas não sabem fazer, é difícil mesmo. E então eu fazia isso. Como eu era professora de processo na época, não era professora de direito previdenciário, eu fazia as pilinhas do que era para recorrer. Quando eu fui para esse curso do Dr. Savares, ele ficou impressionado com a quantidade de coisas que eu sabia. Lembro até hoje que ele me fez um elogio muito bacana. Ele falou, nossa, quanto tempo você está na área? Falei para ele, 8 meses. Ele falou, meu Deus! E aí eu ganhei o convite da professora Cláudia Salles, que hoje ela quase não, né, a gente quase não vê a aula dela, mas na época era uma grande professora de direito previdenciário. Ela está muito no empresarial hoje, então você quase não vê ela, mas era uma professora de benefícios sem igual. E aí eu ganhei o convite para ir para o escritório dela porque eu estava 8 meses só lendo sentença. Nossa. Então esse teu conselho, para mim, foi incrível na época. Porque eu só lia sentença e rabiscava o que era para recorrer. E é uma coisa que hoje eu fico brincando que nós temos cursos, a gente tem os institutos cada vez mais fortes. Não é falando do IEPREV, não, né? Não é porque nós somos aqui do IEPREV Calc, gente, nós estamos aí como coordenadoras, não é sobre isso. Mas hoje a gente tem aí uma facilidade de chegar à informação. Só que também tem que ter um cuidado. A informação ela tem que ser correta. Filtrar, né? Tem que ser filtrada. Não é informação que você pega ali ao léu, porque também tem muita coisa equivocada, não tem? Muita coisa, e às vezes, como tem muita informação, parece que é muito simples, né? É aquilo muito fácil, qualquer um faz. E o que a Ana Paula falou é muito sério, porque hoje não chega mais aquele cliente facinho no seu escritório, aquela coisa assim, foi por isso que o INSS indeferiu, eu resolvo aqui. Não, é aquela coisa que você vai quebrar a cabeça, você vai estudar, pesquisar a jurisprudência, olhar se é vantajoso ir para o CRPS ou ir para a Justiça, se essa ação vai tramitar no juizado ou se eu vou esperar um pouquinho para levá-la para a vara. Então, a advocacia hoje ela está bem mais concorrida, mas ainda assim, essa seleção existe naturalmente, mas ainda assim, muitos não dominam o suprassumo mesmo, aquela advocacia diferenciada que traz o retorno. E quando o Sérgio pontuou a questão do nicho, eu sempre falo assim, que a gente tem que ter no escritório 2 tipos de processo. O processo que paga as contas do mês, então tem que estar entrando todo mês. Talvez esse vai ser o mais simples, né? O mais fácil. Benefícios por incapacidade, né? Que está ali com um giro bem rápido. Mas nós temos também que ter aquele processo que dá dinheiro, que é aquela aposentadoria especial, talvez, que você vai ter que reconhecer um tempo no CRPS, o restante discutir na Justiça, que vai demorar ali 10 anos, 7 anos, mas quando sai, é dinheiro.
Então, acho que a gente tem que ter sempre essa esteira de produtos no nosso escritório, essa vitrine, porque todo mês tem conta para pagar. Então, tem que ter aquele que gira rápido, mas também tem que ter aquele a longo prazo. Consulta, né? Sim, Como eu demorei você tem para que aprender ter. a cobrar consulta. Então, eu falo assim, é exatamente isso. Assim, e havia, quando a gente começou no direito previdenciário, uma ideia equivocada, que não podia cobrar consulta. Não, consulta não pode cobrar. Consulta, eu pensava, mas meu Deus, você vai no médico, você não sai de lá sem pagar a consulta. Não, Você você não sai nem curado, marca. né? Você não sai curado, ele te Dependendo, dá uma você nem informação. E ainda tem uma Não coisa consegue. diferente, né? Eu sempre dizia isso nas minhas aulas. Olha, o médico, enquanto ele está te atendendo, ele já está trabalhando. Já. Você saiu do consultório e acabou. O médico não fica pensando em você. Hoje. Ai, será que aquele paciente... Não, ele te esqueceu. Na hora que você chegar na frente dele de novo, ele vai olhar pro seu problema, vai relembrar. Tá nem aí para você. É. A gente não. Você atende o cliente, e isso foi uma coisa que eu aprendi, a cortar cliente longo. Isso é uma coisa que também, para quem está ouvindo a gente, são coisas que fazem toda a diferença no escritório. Tem tudo a ver aqui, que o Sérgio falou para a gente olhar para o programa, né? Se alguém tivesse me contado. Eu aprendi, primeiro, a cobrar consulta, nem que seja pouco, mas tem que cobrar. Porque eu já atendi muita gente de graça, Simone, e a pessoa foi no colega que cobrava e falou, não, esse colega aqui é melhor. Sim. E não me contratou. Sim. Foi tudo que eu falei para ele chegou para o outro advogado e falou, inclusive pessoas que não eram muitas vezes da Previdência, mas chegou lá com tudo que eu já tinha falado. Parecer que eu tinha mania de entregar o reconhecimento do direito para a pessoa, olha aqui o que você tem direito, volte aqui para a gente fechar, porque no começo era muito boazinha. E aí eu aprendi que não dava para fazer isso. Não cobrar e entregar uma análise da consulta para a pessoa. Uma outra coisa importante também, para quem trabalha com incapacidade. O cliente da incapacidade, ele chega para você achando que você é um psicólogo, porque ele está com muito problema. Ou ele está sem dinheiro, ou ele está com problema de saúde, ele está com dor, ele está com algum problema. E ele vai transferir isso para você. Quanto antes você aprender que você não pode ser uma esponja e absorver o problema dos clientes, antes você vai ter sucesso. Por quê? Porque se você absorver, e eu absorvi, eu ficava muito triste, eu ficava com... Nossa, eu ficava já tive acabada, pesadelos. eu acordava e ia dormir pensando no cliente, eu ficava revoltada quando o juiz não resolvia. Aí eu aprendi que eu ia morrer, eu ia adoecer e eu não ia conseguir ajudar mais ninguém. E aí isso foi um aprendizado também, a você tentar ser racional e não ser uma esponja para sugar aquele problema para você, senão você não tem vida, porque todos os clientes previdenciários estão mal. Sim. Ou eles estão idosos e não tem como não tem como se os sobreviver. Riscos sociais são os piores, né? Morte, ou ele doença, tá doente, ou ele tá idade. com dor, ou ele tá com um problema seríssimo. Então, isso é um grande aprendizado. E em razão disso, eu aprendi a colocar no contrato a data do atendimento. A colocar assim, quais são os momentos que você tira dúvidas do seu cliente? Só nas sextas-feiras. Então, primeiro, a minha sócia, ela sempre foi mais, não, tem que ser todo dia, então tá. Então, todo dia a partir das 4 horas da tarde. Das 4 às 6 era o horário de tirar dúvida. Aí a gente viu que não funcionou. Aí a gente colocou somente sextas-feiras. E isso é até os dias de hoje. E o cliente, ele se acostuma. Ele se adapta. Eu vou perder o cliente por causa disso. Não vai. E se você perder um ou dois, é um livramento. Um livramento, é isso mesmo. E além disso, nos dias de hoje, Porque é bom senão deixar você claro morre, qual né? o canal que você vai Sim. atender a Não, pessoa. esse aí, Sim, essa no meu dica é de contrato ouro. tem. No Essa contrato dica é também é importantíssima. importante, né? Porque se você aprender, você começar, e olha, para quem está em casa começando, se você atender o cliente à meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, a sua vida vai virar inferno. Você pode até dizer, e eu já vi muita gente que fala assim para mim, mas eu sou assim. Eu penso por quanto tempo? Sim. Eu tô advogando há 18 anos. Porque no início é né? fácil. No início é fácil. Eu já tenho 18 anos de formado, são 18 anos que você tem essa lida com o cliente, e se você não aprender a dizer o não, você fala, né, O Poder Libertador do Não. Foi um livro que eu li e foi muito importante para minha vida. É você saber dizer o não para as pessoas, porque senão você começa a se desrespeitar. Sim. E a gente E aí tem que vira aculturar o meia-noite, cliente. 1h, 2h, você tá... Eu já vi gente, uma vez eu tava numa festa de casamento e tinha uma amiga minha, 2h da manhã, respondendo o cliente. Eu falei, você é doida? Isso não é vida, né? Não é normal, não dá. Eu até faço um pouco isso, você deve ter pensado, mas eu às vezes faço gestão do meu negócio. Eu pensei E daí eu sou gestora hoje. Então, se eu tô gerindo diferente. um problema, se eu tenho um evento que vai acontecer, me acontece um problema 2h da manhã, é diferente, eu sou empresária. Sim. Aí eu tô respondendo o evento que eu tô cuidando. Agora, se você tá respondendo o seu cliente,
que é o seu contratante de um trabalho final, aí é loucura. Não, eu lembrei dos alunos fazendo perguntas em lugares inusitados. Nossa, esse último você tá rindo com você. A gente deu um curso em São Paulo, gente, eu vou contar isso pra você. Adoro bastidores, pode contar. Alunos, não façam isso, é muito chato. Aí a gente tava lá numa fila gigante, tinha muita gente. E aí nós dois respondendo, tirando dúvida, porque quando tem muita gente, né, assim, quando é uma turma, inclusive a gente limitou as nossas turmas agora. Antes a gente dava aula, tinha turma de 120 alunos, é loucura. Não tem como tirar todas as dúvidas, né? 150 alunos. E aí esse era um curso grande, né? Tínhamos 110 alunos. Poucos alunos. E aí a gente tava tirando dúvida, uma hora eu falei, gente, vou tomar uma água, vou ao banheiro. Eu lembro até hoje, eu entrei no banheiro, eu fechei a porta. Meu Deus. Na hora que eu estava assim, tirando a roupa, a pessoa bateu na porta. Professora, eu posso fazer uma pergunta agora que não tem fila? Acredito. Gente! E detalhe, gente, eu estava ali naquela situação, né? E bem rapidinho ali, a pessoa fazendo a pergunta. Meu Deus. Meu Deus. E eu me vesti, terminei. Isso aconteceu de novo esses dias. Esses dias aconteceu de novo. Falei, gente, eu vou botar uma plaquinha. Não tiro dúvidas enquanto eu estiver fazendo xixi. Não pergunte. E não aliviei, fazendo xixi mesmo, gente. Ai, gente, olha, essa conversa tá uma delícia. Mas a gente tá se aproximando já de 1 hora de podcast. Vou deixar você falar um pouco. Né? Olha aí, ó. Não, mas eu tenho aqui uma pergunta. Uma pergunta que, pelo nome do nosso programa, né? Se alguém tivesse me contado, hoje, começando a carreira agora, o que você queria que alguém tivesse te contado? Puxa vida, responde essa primeiro, Ana. Meu Deus do céu. Eu acho que eu queria saber um pouco disso. Assim, ó, eu não tenho também ninguém formado em direito na minha família. Então, eu acho que queria ter aprendido um pouco mais sobre essa questão de dizer os nãos necessários. Eu acho que eu demorei para dizer os nãos necessários. E também eu tive muito assim... Eu acho que hoje muda, tem muito mais informação, né? Há 18 anos, quando eu comecei, você achava que você não podia dizer não, você achava que você não podia limitar o cliente. Isso que eu sei hoje, eu demorei para aprender. Eu perdi muito tempo trabalhando de graça, mas eu trabalhei muito de graça na minha vida, mas muito, muito. Eu trabalhei assim em parcerias que depois não me pagaram, eu trabalhei para clientes que não me pagaram, eu fiz muito trabalho gratuito até aprender a dizer isso aqui custa quanto, eu vou começar a trabalhar depois que a gente assinar o contrato. Então, para quem está ouvindo, se eu pudesse dar um conselho, era esse. Aprenda a valorizar o seu trabalho, não tenha medo de dizer que você tem vários produtos a oferecer. Isso foi algo que eu aprendi também quando eu fui para um escritório grande, depois que eu já tinha o meu escritório, eu fiz uma fusão com o escritório trabalhista em 2015 e aprendi com ele a valorizar mais o meu trabalho. Aprendi a transformar, dizer, olha, eu tenho vários produtos, os produtos que eu ofereço são tais, e principalmente... transformar o trabalho em produtos. Dizer, olha, eu faço isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi em 2015. Você vê, eu já estava 10 anos formada. Quando eu fui aprender, hoje já faz uns 8 que eu trabalho assim. Eu trabalho muito com advocacia previdenciária empresarial. Então, assim, chegar para eles e ter um portfólio específico. Não preciso fazer tudo, mas eu posso ter 4, 5 produtos específicos que vão fazer o meu escritório girar. Depois, é claro, se aparecer um produto de boutique, que é um produto, né, especializado, personalizado, não é que eu não vá fazer, mas aí eu vou avaliar o preço desse produto. Então, isso eu acho que é muito bacana, sabe, Maitê, Simone? Se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de começar de novo. É claro que eu não quero mudar o que eu tenho, que eu acho que eu tenho bastante coisa, não posso reclamar. Eu cheguei, tive muitas oportunidades, mas eu gostaria de ter trabalhado menos assim à toa, sabe? Porque foram coisas que não deram resultado nem para mim, às vezes nem para o cliente, porque o próprio cliente não valorizou o meu trabalho, porque eu não aprendi a me valorizar. Depois que eu aprendi a valorizar meu trabalho, tudo mudou na minha vida. Mudou também as minhas aulas, mudaram as minhas palestras, mudaram tudo que eu aprendi a fazer com o tempo. Por quê? Porque eu aprendi a colocar valor no meu trabalho e no que eu faço. Acho que isso também passa um pouco por você, né, Sérgio? É o principal ponto, sabe por quê? Quando eu falei, passei a bola para você, porque é o seguinte, a gente teve o que comumente costumamos chamar de sorte, né? Veja, nós estamos, vou pensar bem, há pouco tempo na advocacia previdenciária e conquistamos tanta coisa. E servimos, né, como exemplo para quem está começando agora. Mas se alguém tivesse me contado, eu gostaria que tivessem me ensinado, me dito mais sobre como lidar
de forma empresarial, com todo esse acúmulo de coisas que eu consegui juntar até aqui, né? A gente veio falando ao longo do bate-papo, né, sobre o que nós podemos contar para quem está começando agora. Só que eu gostaria de ter ouvido muito mais como lidar empresarialmente com todas essas questões. Esse é um preço que a gente paga muito caro hoje, né? A gente não aprende isso na faculdade e dificilmente vamos ouvir. Essa questão de cobrar, eu nunca fui, a Ana sabe, né? Eu nunca tive registro em carteira de trabalho. Eu sempre trabalhei de forma que nós chamamos de autônomo, contribuinte individual. Meu primeiro e único vínculo em carteira de trabalho foi como professor na faculdade. Eu dei aula 6 anos na graduação, então passei por isso. E ali é meu primeiro e único vínculo, né? Que eu lidei exclusivamente com isso. Mas sempre tive uma cabeça diferenciada com relação a isso. Não tive problema para cobrar. Sempre cobrei, né? E sempre falei isso, ensinei isso para os colegas, né? O que eu posso contar para vocês é isso. Valorizar o exercício da advocacia. Mas uma coisa que me fez falta, e eu pago muito caro, né? Claro, a gente desenvolveu isso ao longo do tempo, essa visão empresarial que a advocacia precisa, né? E acho que é bem importante falar para quem tá assim ouvindo a gente que não é assim um mistério, não é assim. E uma coisa que você falou, né? Agora coloca um nome em inglês, blá, blá, blá. E tem muita gente por aí vendendo uma gestão de escritório de advocacia que não existe. Porque na hora que na prática você vai funcionar, o que funciona é a organização. E é uma organização voltada para o pensamento empresarial. Então, eu não preciso de um curso chiquérrimo que custa R$50 mil. Às vezes, um curso que custa 5 mil vai me entregar muito mais do que aquele curso de 50. É uma organização simples. Então, eu acho que é bem importante, e eu gosto de frisar isso, né? Por que lá dentro do IEPREV a gente nunca colocou esses cursos assim astronômicos para vender? Porque eu não acredito neles. O escritório de advocacia pequeno, ele não precisa do 5S, ele não precisa de ganhar uma coisa que vai servir lá para uma empresa, para uma multinacional. Isso é um equívoco. É claro que é bacana você saber como funciona. O meu escritório é um escritório pequeno, tenho 5 pessoas no escritório, mas a gente atende multinacionais. Como que você consegue isso? Eu tenho um escritório de 5 pessoas, atende o tributário, contribuição previdenciária. Né, num universo nacional, a gente atende empresas do Brasil todo, mas como? Através de parcerias e através, é claro, de um serviço muito específico. E aí, para atender a empresa, eu preciso focar no foco. Sim. Por quê? Porque eu faço coisas que os escritórios grandes não fazem, porque é muito específico, e daí os escritórios grandes nos contratam para atender, às vezes, as grandes empresas. Mas eu preciso dessas regras todas internacionais dentro do meu escritório? Não. Mas eu preciso de uma organização profissional. Eu preciso trabalhar profissionalmente, mas eu não preciso me iludir que esses cursos de R$50 mil de gestão de escritórios vão resolver, porque para o meu escritório eu não preciso, eu tenho 5 pessoas. Ana, e sem organização não tem crescimento, né? Não tem. Não existe. Não E tem. não é porque você está começando que você tem que ser amador. Não há problema em, por exemplo, você está começando agora. Eu até vi esse exemplo, eu vou dar ele aqui, de uma colega. Ela, Simone, comecei sozinha, só que o meu e-mail era assim, eu falava para o cliente, manda e-mail para secretaria. Aí ela colocava secretaria@escritório dela. Só que era ela que respondia o e-mail da secretaria. Não, manda um e-mail para o estagiário @tal, mas era ela que respondia o e-mail do estagiário. Não, manda um e-mail para advogado, porque a pessoa não sabia que o escritório dela era ela. Mas ela tinha uma organização. Visão empresarial. Sim, era algo incrível. E ela usava aquela questão também de você fatiar as atividades do dia para você dar conta, porque acaba que você é o seu escritório, você faz tudo. Mas veja, não é porque você está começando que você tem que ser amador. Isso é péssimo. O Sérgio acabou de falar da questão empresarial. Você precisa se portar da forma como você quer ser daqui a algum tempo. Então, eu estou começando agora, eu não preciso fazer tudo errado. Ah, mas é porque eu estou começando? Não, gente, dá para começar certo. Organização. E você também não precisa gastar rios de dinheiros e ter um monte de programa. O Sérgio começou com a planilha de Excel. Gente, eu adorava a planilha de Excel. E às vezes as pessoas colocam muito distante algo que está muito simples. E é por isso que eu fiz essa colocação, porque assim, eu não preciso começar com aquele curso de R$50 mil. Existem cursos maravilhosos aí de R$2, R$3 mil, de R$500, mas que vai te trazer dicas que são preciosas. As pessoas elas estão equivocadas em pensar que eu tenho que trazer o funcionamento de uma multinacional. Ah, porque o fulano trabalhou numa multinacional, ele vai ensinar a colocar meu escritório em ordem. Será?
Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Será que eu preciso de alguém que veio da multinacional ou eu preciso de alguém prático, objetivo, que conheça as regras tributárias da organização empresarial, que conheça regras simples de contabilidade, mas que são regras que eu vou utilizar no meu dia a dia e que vão ser práticas e úteis. Então, é fugir um pouco também daquele endeusamento. A fulano, o escritório tal vai me ensinar a ser... E hoje está gente, tendo às vezes muito nem isso, essa principalmente por causa das mídias sociais. É uma ilusão que... Uma ilusão, Será que é? uma ilusão. E às vezes a pessoa fica se castigando, eu não vou conseguir porque eu não posso pagar esse curso. E aí parece que por causa daquilo ela não vai poder dar o passo, que lá na frente vai ser o passo que vai mudar a vida dela. Então eu acho bem importante a gente falar sobre isso também, né? Esse endeusamento de alguns cursos, esse endeusamento de alguns mecanismos de organização que não são para o seu escritório. Não É serve claro pra que todo isso mundo. que a Simone falou é importante. Olha, você tem que pensar quem você quer ser um dia. Então tá, mas você não precisa pensar que você vai ser uma multinacional amanhã. Então você pode começar pensando em algo crível, tangível e principalmente que você não vai ficar se castigando. Eu nunca vou chegar lá porque eu não posso pagar isso. Não, você não precisa pagar tudo para conseguir ter alguma coisa. E eu falo isso porque a gente tem muito conteúdo gratuito, viu, Maite? Sim, Que eu sim. acho super importante. Eu No já Instituto, assisti. a gente Eu leva também, muito a muito. sério. A Muito, gente leva muito. isso muito a sério. Além das coisas pagas, nós temos muito conteúdo gratuito que é para aquelas pessoas que não estão podendo pagar. Eu tenho muita gente que me fala assim, prof, agora eu vou poder fazer a pós-graduação. A pós-graduação do IEPREV ela é um pouco mais cara. Ela é um pouco mais cara porque ela é uma pós com 40 professores. A gente não tem uma pós o professor só, né? Tem pós por aí que são 2, 3 professores que dão a pós inteira. Que eu não tô falando mal. É uma forma que ele tem de baratear o custo. A nossa não. Ela é uma pós com 40 professores. Você vai ter o melhor de cada pessoa na área. Mas a gente tem muito conteúdo gratuito o tempo todo, que é porque não é porque a pessoa não pode pagar que ela não pode estudar. Exato. São coisas diferentes. Ai, gente, nossa, eu tô até emocionada. A gente começou esse podcast já maravilhoso. Quanta coisa boa que vocês falaram, quantas experiências que vocês dividiram. Sem palavras para tanta riqueza. Muito obrigada, gente. A gente está caminhando para o final. Meu coração tá pequeno. Já quero marcar outro, Simone. Já vamos colocar aí, pensando em marcar outro. E aí eu já vou finalizando por aqui. Vou passar a palavra para a Simone, depois para vocês, para a gente já finalizar com chave de ouro, né? Pessoal, eu só quero agradecer. Foi maravilhoso ouvir, né, a experiência deles, saber como eles começaram na advocacia, que são assim. O Sérgio falou do receio de ir para o instituto, mas vocês não têm noção do quanto os institutos fomentam a advocacia. Eu mesma comecei a me interessar, porque muitas vezes você não tem acesso a nenhuma informação, a não ser pelos institutos que promovem cursos, às vezes gratuitos, às vezes pagos, e você traz ali, eu adoro os congressos, porque você tem condições de saber um pouco de tudo, né? Você participa ali de várias palestras e, assim, eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui compartilhar com a gente um pouquinho do que construiu a carreira de vocês. Às vezes a gente se martiriza muito pelos nossos erros, por aquilo que a gente queria ter feito ou não ter feito, mas quando a Ana falou, quando o Sérgio falou de como o que eles viveram na vida serviu para contribuir para a carreira que eles têm hoje, eu digo assim, muita gente fala, se eu pudesse voltar, eu apagaria tudo que eu fiz de errado. Aí você vai dizer, mas aí você deixaria de existir, né? Porque tudo que nós fizemos, certo ou errado, faz parte do que nós somos hoje. Com É certeza. claro que nós podemos melhorar, mas eu achei muito legal vocês compartilharem, porque nós vimos aqui um pouco do que construiu a Ana, um pouco do que construiu o Sérgio e que levou vocês a estarem onde vocês estão hoje. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou tomar a dianteira aqui Vai lá. para agradecer, dizer que eu fico muito feliz pelo convite também. Primeiro, feliz por vocês verem a gente como uma pessoa assim que chegou lá. Então, acho que só isso já é bacana, né? Independente de qualquer coisa, acho que a gente tem muito para evoluir, para crescer, mas eu fico muito feliz quando as pessoas falam, mas eu vejo em você uma carreira que eu gostaria de ter. Então, eu fico feliz porque, olha, a gente lutou bastante para chegar aqui. Na minha família não tem ninguém formado em direito também. Eu gosto muito de dizer isso. Na minha família, inclusive, claro, os meus irmãos já são todos formados, mas meu pai não tinha faculdade, minha mãe não tinha faculdade. Então, eu acho que isso é bem bacana para a gente entender que tem muito daquilo que a gente... Claro que tem muito daquilo que a família quer da gente, mas tem muito daquilo que a gente busca fazer. Minha mãe nunca gostou de direito. Meu pai
dizia que era o que eu quisesse fazer, mas a minha mãe sempre quis que eu fosse engenheira, na cabeça dela, eu tô cabeça de engenheiro. Minha mãe nunca quis que eu fosse advogada, e mesmo assim, desde os 9 anos, eu pus na cabeça, não sei porque, eu dizia que eu queria ser fazendeira e advogada. Fazendeira não deu certo ainda, mas estou em terra certa. Ela tem um carro de fazendeira. Mas eu quero dizer que eu acho que quando a gente tem um sonho, isso o Sérgio nesse momento, assim, acho que colide muito com o meu, assim, né? Colide no sentido, assim, a gente junta muito nesse sentido. Fazer o que a gente gosta, né? Ele também veio de uma área totalmente diferente, e eu acho que isso é bacana. E sentir que as pessoas se espelham na gente é uma grande responsabilidade. Eu tenho muitas mulheres que me escrevem, olha, me espelhe na sua carreira em Brasília, na sua carreira agora no Instituto. Então, eu fico muito feliz e, claro, sempre tentando fazer com que outras pessoas possam também viver um pouco disso, né? Então, a gente convida, traz pessoas novas para que as pessoas também tenham essa oportunidade. E a mesma coisa serve, eu falo muito da carreira de professor, de palestrante, porque ela anda muito junto com a carreira de advogado, né? Todo advogado é um pouco palestrante, todo advogado é um pouco professor. Faz parte, eu acho, muito da origem do nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham nos convidado, né? E fico muito feliz de ter vindo, de ter conseguido estar aqui com vocês e feliz também pelas palavras, né? É isso. E acho que esse bate-papo a gente consegue concluir com a ideia de que tudo é possível, né? Claro que tem um esforço, né? Às vezes as pessoas desistem no meio do caminho, não vou conseguir, não vai dar certo, ou não deu certo, tudo dá certo. Tem que ter uma insistência, persistência, né? Foco naquilo que você pretende. E acho que aqui a gente conseguiu ter essa ideia. A gente parte, às vezes, de um local, de uma ideia de que é ter muito pouco, mas almeja chegar em um lugar mais interessante, aí tudo é possível. E agradecer por sermos os primeiros, né, a abrir aqui o podcast de vocês. Tudo muito maravilhoso, as cores fantásticas. Quero parabenizá-las, desejar muito sucesso aí nas próximas, que a gente possa voltar aqui em algum momento. Eu não sei, já quero. Vai ser cancelado. Mas parabenizar e agradecer, muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho da história, né? Se pudesse a gente ficaria aqui, acho que até amanhã falando. O papo tá bom, gente, a gente ia. Mas obrigado e sucesso para vocês. Gente, Obrigada. muito obrigada muito mesmo. Sucesso. E que seja o primeiro de muitos. Né? Amém. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje. A ideia desse podcast é bem isso. É bem se alguém tivesse me contado. Você que está começando, não desiste não. Saiba onde você está, trace aonde você quer chegar. E a estratégia para você chegar ali. Tudo é possível. E a carreira, o direito, a advocacia, ela é apaixonante. Só isso, gente. Obrigada. Foi ótimo.